O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus pesados irmãos, dia 15 de agosto é o dia que a igreja na liturgia celebra a Assunção de Nossa Senhora. Foi segunda-feira, que no Brasil, quando cai uma solenidade no domingo, a igreja no Brasil leva para o domingo próximo. Por isso celebramos hoje. Dia 15 é a Assunção de Nossa Senhora, dia 22, amanhã, é dia Nossa Senhora Rainha do mundo. Como no terço do glorioso, os 2 últimos mistérios, a Assunção de Maria e a coroação de Nossa Senhora. Para que nós possamos entender um pouco, eu vou levá-los hoje a uma página de teologia. Vai baixar aqui o professor de teologia e aqui vamos mergulhar um pouco. Eu gosto muito de fundamentar a minha fé. Quando eu consigo encontrar subsídios, elementos, a minha fé se torna mais sólida quando eu posso explicá-la. Isso me ajuda a acreditar. Nós somos razão. A razão faz parte da minha fé. Eu não posso tirá-la, né? Então hoje quero fundamentar a todos o papel de Maria, um pouco o papel de Maria na história da fé cristã e na fé católica. E tentar explicar por que hoje a solenidade da Assunção, que é um dogma. Dogma é uma verdade que a igreja professa. Se estivesse na Bíblia, não precisava professar, estaria público. Só que o dogma é um estudo, é ler a palavra, é ler e conseguir entender e ali raciocinar a partir disto. Então nós temos alguns dogmas referentes a Nossa Senhora. Um deles é, e o último proclamado, é a Assunção. Para que eu possa entender a Assunção, uma das óticas, pegando o Evangelho de hoje, que nós conhecemos de cor salteado. Quando tem festa de Nossa Senhora, aparece Evangelho. Por quê? Nós temos poucas leituras sobre Nossa Senhora. E as que temos aparecem em relação ao nascimento de Jesus Cristo, boa parte deles. Não sabemos muito nos escritos bíblicos sobre Nossa Senhora. Há uns outros escritos não canônicos, que se chamam apócrifos, que podem ali nos dar alguns elementos.
Mas a igreja também não se baseia nos seus dogmas só nos apócrifos, em outras coisas. Vamos lá então. Este evangelho que mostra a visitação de Nossa Senhora à sua parenta Isabel. Para que eu possa entender este evangelho, o autor dele, Lucas, bem provável, segundo os teólogos, ele tenha colocado este fato como algo semelhante que aconteceu no Antigo Testamento. Depois em casa, vocês vão ler na Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel 6. O que narra lá? Naquele capítulo mostra Davi, rei Davi, chegando em Jerusalém, carregando o quê? A Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança foi construída no tempo de Moisés. Moisés, então, ele libertou o povo de Israel, o povo de Egito, e ali Deus escreveu em pedras os 10 mandamentos, em pedra. Moisés teria pego essas pedras, trazido consigo, e depois foi construído uma arca, uma pequena urna para colocar estas tábuas da lei, essas pedras. E depois foi-se uma tenda. E interessante, quando Moisés chegava nessa tenda, uma sombra, a sombra do Altíssimo pairava, uma nuvem. Primeiro elemento, quando Maria o anjo foi visitá-la, diz que a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então, assim como Moisés chegava na arca, uma sombra pairava, assim como o anjo visita Maria, uma sombra pairou sobre ela. Davi, séculos depois de Moisés, então ele é responsável para guardar a Arca da Aliança. Não tinha templo, será Salomão que vai construir, o filho de Davi. Mas Davi, então, tinha essa arca. E um dia transportando. Ele transportando para onde? Para a região montanhosa. Maria, quando soube da sua parenta, corre para a região montanhosa. Segundo elemento. Diz o relato de Samuel 6, que no caminho alguém teria encostado na arca e morreu. Davi diz esta expressão: como posso receber em minha casa a Arca da Aliança? Quando Maria chega de Isabel, o que Maria diz? Como posso receber a mãe do meu Senhor, meu Salvador? Terceiro elemento. Diz ainda o relato que enquanto Davi carregava a Arca da Aliança, ele dançava muito em volta da arca. Quando Maria chega para Isabel, a criança dela, de Isabel, pula de alegria no ventre de Isabel. Quarto elemento. Por fim, Davi chega e não leva diretamente para Jerusalém e deixa a Arca da Aliança numa casa. Sabe quanto tempo ficou lá? 3 meses. Quanto tempo Maria ficou com Isabel? 3 meses. O que isso quer dizer? Lucas talvez quisesse aqui apontar para nós, e os teólogos caminham por aí, que Maria se torna então a nova Arca da Aliança. Se a arca guardava as tábuas, as pedras da lei, ela carrega em si o Espírito, a lei em pessoa, o próprio Salvador, o próprio Senhor. Até aí a gente consegue fazer a comparação da Arca da Aliança com Nossa Senhora. Mas o que tem a ver isso com o dia de hoje? A Assunção. Olha que bonito. A Arca da Aliança, depois de Davi veio Salomão. Salomão construiu um templo para guardar a arca. E essa arca ficava num quartinho aqui no centro, com um véu, uma cortina, que ninguém podia entrar. Somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá dentro. E os homens na frente, a mulher ficava lá atrás. E lá atrás ainda, nem aparecia perto.
Quando Jesus morre, o véu do templo rasga. Durante séculos, a Arca da Aliança ficou no Santo dos Santos, ali guardado. Só que, 6 séculos antes de Jesus, houve uma invasão em Jerusalém. Os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém. Só que, antes disso, um profeta, Jeremias, para salvar, ele recolheu a Arca da Aliança e escondeu, não caindo na mão dos babilônicos. Só que o povo ficou exilado durante 70 anos. Jeremias morreu e assim por diante. O que aconteceu com a arca? Ele escondeu tão bem escondido que até hoje estamos procurando a tal da arca. A arca sumiu. Quando voltam do exílio da Babilônia e reconstrói o templo de Jerusalém, não tem mais arca. Está faltando alguma coisa. A arca desapareceu. Sabe quando a arca aparece nos escritos bíblicos? Primeira leitura de hoje. João, apóstolo, cerca de 90 anos depois de Jesus, 60 anos depois de Cristo, ele vai escrever o Apocalipse. E ele tem uma visão. Olha a visão que João tem. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa com 12 estrelas. João vê a arca que tinha sumido, ele tem uma visão que essa arca está no céu. E ao mesmo tempo que ele vê a arca, ele vê também uma mulher vestida de sol. Mais uma vez, a arca e Maria estão relacionadas. Vestida de sol. A igreja interpreta essa visão, essa mulher, como a igreja. Mas também aplica-se à figura de Nossa Senhora. O que é vestida de sol? Adão e Eva viviam nus no paraíso. Pecaram, perceberam a nudez, taparam. E aí depois, mais à frente, vai dizer São Paulo, revestivos do Senhor Jesus. Que a nossa vestimenta tenha que ser de Cristo. Maria, aquela mulher, ela está vestida de sol. Sol era o dia domingo. Domingo era chamado dia do sol, dia dos cristãos. Natal é o dia do sol. É o dia então que os cristãos celebram o nascimento de Jesus Cristo. Por isso uma mulher vestida de sol, essa Maria, aparece ao lado da Arca da Aliança. A arca havia sumido. E outra coisa, ninguém até hoje encontrou o corpo de Nossa Senhora. Sabe onde estão os apóstolos sepultados? Encontra-se relíquias às vezes de alguns, mas antigos mais complicados. Só que Nossa Senhora não sabemos. Não sabe onde está. Detalhe, nem sabe onde ele foi sepultada. Tem 2 lugares, ou Jerusalém, ou em Éfeso, na Turquia, que se fala da casa de Nossa Senhora. O texto apócrifo diz que Maria, antes de sua morte, teria mandado uma mensagem em oração para os apóstolos, e estes vieram até ela, e eles viram Maria sendo elevada de corpo e alma. Onde está isso? Segunda leitura de hoje. Diz aqui, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias do que morreram. Se por um homem veio a morte, por outro vem a ressurreição dos mortos. Como acontecerá isso? Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo. Cristo,
Ele entra no mundo. Deus era espírito. Em Deus não havia matéria, embora Ele criou a matéria. A materialização de Deus se dá nela. Quando ela, ao gerar um filho, como é a mulher gera, através dela, o sangue vai passando para o filho, assim por diante. A materialização divina começa nela. E ele, quando morre e ressuscita, o que é ressurreição, gente? Não é só vencer a morte. Ressurreição é ressuscitar todo o meu ser para Deus. Jesus, quando ressuscitou, ficou alguns dias aqui na terra e depois elevou-se ao céu. O que foi elevado ao céu? Corpo, alma e tudo de Jesus Cristo. Até hoje, não se encontrou nada de fragmentos de Jesus Cristo. Sabemos onde ele foi sepultado, visitamos lá o túmulo onde ele foi enterrado, colocado, mas não se encontra, até hoje, nada se encontrou de restos mortais de Jesus Cristo. E se por acaso encontrar, acaba a fé cristã. Acabou a igreja, acabou tudo. Tem até um filme, já falei para vocês uma vez passada, chamado O Corpo, com Antônio Bandeiras, que fala sobre isso, de uma possibilidade de ter encontrado os restos mortais de Jesus Cristo. Se encontrarem a ossada de Jesus Cristo, acaba tudo, é um terremoto, desmorona tudo. Mas não foi encontrado. E diz a nossa crença que ele se eleva ao céu em corpo e leva a matéria divina do homem também até o céu. Só que o corpo dele foi passado por ela. O sangue dele nasceu nela. Por isso, como primícias, todos nós, todo ser humano, no final dos tempos, irá ressuscitar, ou para a eternidade, ou para a morte eterna. Só que quando nós morremos, a alma separa do corpo, e a nossa alma acontece o primeiro julgamento. Só que a minha matéria fica aqui. A minha matéria fica aqui. É possível ver os meus ossos, mesmo que se decompõem. Santos, por exemplo, você consegue ver o corpo de alguns santos. Santo Antônio, você consegue ver a língua dele, está lá até hoje. Embora seja santo, nenhum ser humano está pleno no céu. Só ele que elevou-se e ela. Só que o que aconteceu com ela não é privilégio para ela, nem mérito dela, por causa dele, como ele não ficou aqui. E isso acontecerá com todos nós no final dos tempos. Por isso nós cristãos não podemos acreditar na reencarnação. Por quê? O que é reencarnação? A minha alma se separa do corpo, o corpo é desprezível, a alma fica procurando outro lugar e vai encarnar de novo. Só que a matéria, ela é fundamental para a ressurreição. Eu não sou só alma, eu não sou só espírito. O ser humano é corpo, alma e espírito. E é esse corpo que foi elevado ao céu e que é não deixado também. Ela não foi deixada e nós também não seremos. A partir do momento em que eu comungo dele. Quando eu comungo dele, o meu corpo assemelha-se ao corpo dele. E assim como o corpo dele e dela não ficaram aqui, o corpo que traz o corpo de Cristo não será deixado nesta terra. Por isso a Nossa Senhora, a nova Arca da Aliança, e detalhe, a Arca da Aliança, se me faz memória, Papa Bento XVI dizia que na arca tinham 3 coisas: as pedras, algo que tinha a ver com relação com o maná, o alimento, o pão do céu, e o que brotou, a vara de Arão. Diz o Papa Bento XVI, e Maria traz o quê?
A lei, o próprio Cristo, o pão da vida e o sacerdote, que é o próprio Cristo. Ela então que traz isso para nós. Por isso hoje a igreja reconhece, professa, que um dia também nós estaremos plenamente na glória. Não aqui do ladinho, mas na glória eterna diante de Deus. Que devemos, para isso, buscar cada vez mais ter uma vida como Nossa Senhora. Só que, cuidado, viu? Alma pesada não sobe. E o que pesa a alma? Não é gordura. O que pesa a alma é o pecado. O pecado faz com que nós permaneçamos nesta terra. Por isso o céu é graça de Deus. Aos olhos humanos ninguém pode se salvar. Ninguém pode se salvar. É impossível. É pela graça divina que nós iremos ser ressuscitados, elevados aos céus. Por isso, católico, não tenha medo de invocar a intercessão de Nossa Senhora. A Bíblia mostra essa relação plena. E assim como os judeus anseiam e desejavam por esta arca, hoje, o que nós temos em Jerusalém, só um pedaço do muro do templo. É interessante que quando a gente vai para a peregrinação, as pessoas fazem lá, é um lugar turístico, vamos ao Muro das Lamentações, e tem um costume judaico e também das pessoas, de colocar um papelzinho, 3 pedidos, lá um pedido de colocar nas frestas entre as pedras. Respeito para quem vai fazer. E alguns da minha pessoal sempre faz. Eu nunca fiz. Gente, quem é a Arca da Aliança hoje? Sou eu. Ele está aqui dentro. Não está mais em pedra nenhuma. Por causa dela, Ele se fez presença em nós. Eu sou o templo de Deus. Por isso vai dizer Jesus, quando quiser rezar, entra no silêncio do seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em segredo, porque Ele está onde? Aqui. Se Salomão construiu um templo para colocar uma arca da aliança, Deus disse: destrua esse templo que eu edificarei em 3 dias. E riram dele. E ele edificou um templo, que é cada ser humano batizado, sacramentado. Porque Deus agora não passa com pedras, mas passa a habitar em nós. Ezequiel, meterei em vós o meu espírito, e não precisará mais ninguém vos ensinar nada, porque eu falarei através de vocês. É o que vivemos. Por isso, Maria foi a primeira, e por graça de Cristo, hoje também, cada um de nós é um templinho da Arca da Aliança. Alguns é uma igrejinha, uma capelinha, outros uma catedral, outros uma basílica, outros talvez lá, está abrindo a portinha ainda, uma gavetinha, mas está lá. E permaneçamos assim, para que a graça de Deus possa habitar. Hoje louvamos a Nossa Senhora, e que um dia também nós estaremos em glória junto a ela. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.